Olá, boa tarde, 17 horas em São Paulo. Olha a nossa live literatura chegando. Tudo bem com vocês? Vamos começar convidando as pessoas? Vamos lá, bora lá? Vamos chamar então os colegas. Deixa eu ir convidando aqui. Olha só, tem bastante gente, ainda bem, né? Vamos convidar nossos colegas. Quem já chegou aqui, quem já tá comigo? Cadê os meus os meus convidados, aqueles que nunca me abandonam, né? Mai, Gu, cadê vocês? Onde vocês estão? Estamos aqui, ó, já começamos. Tô aguardando você. Cadê? Vai chamando aí as pessoas, você que já entrou. Cadê? Cadê todo mundo? Vamos lá. Vamos chamando. Bastante gente pra gente convidar, hein? Vamos lá. Cadê meus colegas? Cadê os meus alunos? Cadê vocês? Vamos! Estamos aqui, olha só, tem muita gente ainda aqui para eu chamar. Vamos lá. Vamos. Tudo bem? Vamos lá, vamos começar. Olha só. Hoje a gente vai falar do início de uma nova escola literária, de um novo período. Nós terminamos, né, entre aspas, aí nas lives de falar do romantismo. Falamos das 3 gerações, falamos do ultrarromantismo, falamos do indianismo, falamos do condoreiros, do condor. Não é a idade condor, não, é o condor que voa alto, né? Falamos desses poetas, do condoreirismo, aqueles que fazem assim um tom bem eloquente, grandioso nos seus poemas. Falamos de Castro Alves, enfim, fizemos todo um panorama e hoje a gente começa um novo período e realmente esse período ele tem muito a ver com a atualidade, certo? Quando a gente fala de realismo, escola literária, literatura é com R maiúsculo, certo? Porque o realismo, a realidade, o dia a dia tem. Os nossos romancistas, os nossos poetas, todos eles retrataram a realidade de alguma forma. De uma forma mais atenuada, de uma forma mais investigativa, de uma forma nua, crua, né? Mas todos eles retrataram a realidade. Quando a gente fala de realismo, é uma escola literária que vai vir após o romantismo que nós já terminamos, ok? E aí eu quero começar a nossa live, né? Já tem gente aqui comigo, que bom, não dá para ver os nomes, mas eu sei que já tem aí os meus convidados. Vai chamando seus colegas, principalmente, olha, você que é aluno de ensino médio, você que é candidato aí de algum concurso, você que vai fazer prestar algum vestibular, ou Enem, enfim. Ou mesmo você que vai fazer alguma entrevista de emprego. Então é importante que você esteja bem informado, certo? Então, o que é hoje? A live literatura. Não é uma aula simplesmente. É um bate-papo, é um momento da gente se descontrair um pouquinho, um momento de interação aí com os alunos, com os colegas. De vez em quando aparecem aí algumas pessoas do nosso meio, da nossa escola e faz pergunta e também pode participar. Então, professores, coordenadores, a gestão, passam por aqui colegas, familiares. Então, assim, é um momento bem diferente, né? E o que é legal? É aberto, é uma aula live aberta. Então, depois você pode ver, rever também. Você pode participar. Então, é isso, tá bom? Bom, então vamos começar fazendo o que eu sempre gosto de fazer, lendo algum texto, algum trechinho que vai ilustrar a minha aula e que vai ilustrar o meu tema. E olha só, vou começar com um romance polêmico. Você já ouviu falar? Madame Bovary, Gustave Flaubert, né? Quem é esse, né, escritor francês que realmente revolucionou a nossa literatura? Eu falo nossa, né, no sentido amplo, mesmo mundial. Hoje eu vou fazer um panorama geral e na próxima live nós vamos nos aprofundar no Brasil, certo? Então, quem é que começa esse movimento na França? Gustave Flaubert, com esse romance Madame Bovary.
Aí eu vou ler algum trechinho, enquanto isso os nossos convidados vão chegando. E se você já tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, já faça, por favor, né? Vamos ler. Vamos lá. Ela lera Paul et Virginie, que aí tem uma explicação no rodapé, um romance de Bernardin Saint-Pierre, publicado em 1787. É a história do amor de dois jovens dentro da natureza tropical. Então ela lera esse romance e sonhara com a casinha de bambu, com o negro Domingo, o cão fiel, mas, sobretudo, com a amizade doce de algum bom irmãozinho que vai procurar frutos vermelhos nas grandes árvores mais altas do que campanários ou que corre descalço na areia trazendo um ninho de pássaros. Quando fez 13 anos, seu pai levou-a pessoalmente à cidade para interná-la no convento. Hospedaram-se num albergue do bairro Saint-Gervais, onde tiveram ao jantar pratos pintados que representavam a história da senhorita de Lavalière. Agora, mais um trechinho aqui. À noite, antes da prece, fazia-se sala de estudo numa leitura religiosa. Eram durante as semanas algum resumo da história sagrada ou as conferências do abade Frei Sinons, e aos domingos, como distração, tem aqui trechos de uma outra obra. Tem várias citações aqui, é uma obra francesa, né? Não é a minha língua de proficiência, mas vamos lá, eu tô lendo só alguns trechinhos. Quando sua mãe morreu, ela chorou muito nos primeiros dias. Mandou fazer um quadro fúnebre com os cabelos da defunta e numa carta que enviou aos Bertolds, cheia de ideias tristes sobre a vida, pediu que a enterrassem mais tarde no mesmo túmulo. O velhote julgou a doente e foi vê-la. Emma sentia-se intimamente satisfeita por ter alcançado logo na primeira tentativa aquele raro ideal das existências pálidas ao qual jamais chegam os corações medíocres. Mais um trechinho. As boas religiosas que julgavam ser tão bem previsto sua vocação perceberam com grande espanto que a senhora Rouault parecia escapar a seus cuidados. De fato, haviam-lhe prodigado tantos ofícios, retiros, novenas, sermões, haviam tão bem pregado o respeito que se deve aos santos e aos mártires e dado tão bons conselhos quanto à modéstia do corpo e à salvação da alma, que ela agiu como os cavalos que se puxam pela rédea. Deteve-se de repente e o Frei escapou-lhe os dentes. Mais um trechinho. Ao voltar para casa, Emma comprazeu-se no comando dos empregados. Em seguida, desgostou-se do campo, sentiu falta do convento. Quando Charles foi aos Bertolds pela primeira vez, ela se considerava grandemente desiludida, nada mais tendo para aprender, não tendo mais nada para sentir, né? Então aqui é um trechinho aqui da nossa personagem, a Emma Madame Bovary. Ela se casou com o Charles Bovary e olha, esse romance ele revolucionou. Essa versão, que é a versão que o Estado, inclusive, né, aqui tem o selinho, vamos dando os créditos, essa versão que entrou na nossa biblioteca, no Estado, é a versão que tem a defesa do Flaubert, porque ele foi realmente ao tribunal por conta desse romance. Como é que vai falar de adultério? Como é que vai falar de suicídio? Como é que vai falar de coisas que para a época eram grandes e grandes tabus e também não se podia falar, não se podia escrever isso para as mocinhas, né? Então, como que uma mocinha vai ler um romance que fala de adultério? Então, ele foi ao tribunal. E aqui, nessa versão, tem a defesa dele. E é muito engraçado que quando você lê a defesa, você já toma parte assim de toda a história. O advogado ele já vai contando toda a história para fazer a defesa, né, de quem é o senhor Flaubert, né? E ele fala assim, o advogado: qual é o título do romance? Madame Bovary. É um título que nada diz por si mesmo. E né?
Madame Bovary não, mas se você pegar o subtítulo, ó, Costumes da Província, ele vai falar assim, né? Há um segundo título entre parênteses, Costumes da Província. Também este título não explica o pensamento do autor, mas já o faz pressentir. O autor não quis aqui seguir este ou aquele sistema filosófico verdadeiro ou falso. Quis fazer um quadro de gênero e ireis ver que quadros. Então, o que o advogado começa a falar? Que o escritor aqui, ele começou a pintar um quadro, ele começou a descrever a realidade da sociedade. Então, entra nisso. E nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco, porque, assim, eu comecei com a leitura esperando aí que viessem os meus convidados. Cadê vocês? Vocês que estão me assistindo, por favor, coloca aí no comentário se a imagem tá boa, se o áudio tá bom, se vocês estão me ouvindo bem, por favor, né? Coloquem aí nos comentários. Bom, para mim não aparece travado, aparece que tem espectadores, não sei, as pessoas não apareceram aí os nomes, tem que pôr no comentário para aparecer, né? Enfim, eu comecei com a leitura, enquanto as pessoas vão chegando pra gente entrar realmente no título. Olha só, de quem mais que a gente vai falar, não exatamente hoje, mas ó, Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse livro, ele abre a escola literária no Brasil chamada Realismo, certo? O Gustave Flaubert é o precursor do início na França. E na escola, o que nós estudamos? A literatura brasileira e a portuguesa. E damos uma pincelada aí na europeia, tá bom? Então hoje nós vamos falar um pouquinho de Portugal, de Eça de Queiroz, de Antero de Quintal, enfim. Nós vamos falar desses daí, ok? Bom, dúvidas, perguntas, coloquem aí pra mim, por favor. Cadê o Gu? Pra colocar aí pra mim se tá tudo ok. Vamos lá, tem que ver aqui. Será que travou meu comentário? Oh, meu Deus. Olha, o comentário tá habilitado. Então, não sei. Vamos lá. Será que travou? Vamos ver. Daqui a pouco aparece. Acho que tem umas 3 ou 4 lives mais ou menos aí que tava travado, eu só fui descobrir depois, quando terminou, que daí que eu descobri. Mas eu achei estranho que até tá aparecendo espectador, mas não subiu nenhum comentário. Vamos lá. Cadê os seus colegas? Vai chamando aí, vai chamando. Deixa eu mandar aqui mais um convite, vamos lá. Cadê o pessoal? Vamos lá. Pessoal, ele, sei lá, viu? Vamos ver onde vocês andam, né? Cadê meus colegas? Cadê os meus alunos? Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Olha. Bom, vamos continuar, né? E aí vai aparecendo e vamos ver. Se for só o comentário que tiver travado, tudo bem, não tem problema. O problema é quando trava a imagem, trava o som, aí não tem muito o que fazer, né? Então vamos lá. Vamos começar então falando da nossa escola literária, Realismo. E se você viu aí o convite que eu te mandei, a arte tá lá, Realismo/Naturalismo. No Brasil a gente tem realismo, naturalismo e parnasianismo, certo? São esses 3 momentos que caminham juntos e a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, certo? Bom, o que você tem que pensar então? Primeiro, o que está acontecendo no mundo, né? A segunda revolução industrial. Por que a segunda? Porque a primeira já veio, mesmo como o nome diz, revolucionando a indústria. A segunda já é um momento, assim, o ápice mesmo do capitalismo. Você já tem a figura do socialismo, a figura de Karl Marx. Ai, que enrosca, né? O Marx. Você já tem essa figura. E você tem também a ciência, muito assim, muito claro, o cientificismo, né, que nós falamos. Então, vários movimentos estão acontecendo aí no mundo, e principalmente que eu quero que você marque essa questão da luta de classes que começa a ficar muito acentuada, e os nossos escritores, os nossos literatos, eles vão começar a falar sobre isso nas suas obras, ok? Então,
Por que realismo? Eu comecei a live, para quem tá chegando agora, falando da escola literária com R maiúsculo, né? Porque a realidade, os nossos poetas, os nossos romancistas, eles expressaram. Agora, quando a gente fala desse realismo, tem algumas nuances, algumas particularidades, que é o que eu quero falar nessa live de hoje, tá? Então, vamos pensar assim um pouquinho o que tá acontecendo no mundo. O individualismo, o egoísmo, a exploração, o capitalismo, o proletário, né, que já está começando a ficar aí desgostoso com a situação. Então, isso já está acontecendo. Nós falamos isso um pouquinho no romantismo quando despontou, agora a gente está no auge disso, certo? E aí, você vai ter algumas correntes que os nossos escritores, os nossos autores vão se inspirar. E, obviamente, isso daí vai aparecer na literatura, vai aparecer na arte, vai aparecer em geral, na pintura, na arte. Eu falei do Flaubert, né? Para quem tá chegando agora, falei do Gustave Flaubert, que é o que abre, né, o meu romance, né? Gente, hoje eu vou falar, a vizinhança hoje tá um pouquinho mais barulhenta. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. E eu tô me ouvindo e tô ouvindo a vizinha. Você tem o Zola. Você já ouviu falar? Você que é do ensino médio, você que já é um vestibulando, você que já terminou seus estudos, já ouviu falar no Émile Zola? Então, é um outro francês aí de referência que nós vamos citar, tá bom? Vamos lá, gente. Põe aí no comentário pra mim se tá tudo bem com o áudio, com o som, por favor, né? Eu sei, será que travou? É engraçado porque, olha, aparece ao vivo, espectadores, mas eu não tô conseguindo. Geralmente vocês já colocam logo de cara, né? Se tá tudo bem. Enfim, olha, a informação tem bastante. Então vamos lá. Quais são as correntes, então, da época e o porquê do naturalismo? Vamos lá, então. O Émile Zola, olha só, vai gravando aí os nomes, não precisa ficar decorando tudo, você que é meu aluno. É óbvio que a gente vai fazer alguma atividade, mas você não precisa ficar estressado assim, eu tenho que saber tudo isso, decorar tudo isso. Não, tá? O que ele fala? Ele vai focalizar algumas coisas. O retorno à natureza, ele vai focalizar um pouco o lado do ser humano, o lado mais animal, sabe? O lado mais racional. E todas essas nuances que eu já falei até lá no comecinho, elas vão começar a aparecer nos meus textos, que eu separei aqui alguns e a gente já vai falar. O que ele vai falar também? Da luta pela sobrevivência. Eu acho que você já estudou, né? Você que está aí no médio, você já estudou sobre Charles Darwin, quando ele fala sobre a sobrevivência dos mais fortes, que só os mais fortes sobrevivem. Então, esse darwinismo, essa questão aí da sobrevivência, não vai ficar só no meio animal, vai vir para o ser humano aqui na minha literatura. Então, vai aparecer essa questão da sobrevivência. Falei aqui no comecinho já do capitalismo e do socialismo, né? E quem é que vai sempre dominar, ok? É o capitalismo, tá bom? Aqui não tô entrando assim em discussões, né, políticas, mas a gente tá falando assim do que tá acontecendo no momento, na Europa principalmente, para que você possa entender como que esse movimento chegou no Brasil, tá? Então a live hoje é um panorama geral. E aí depois a gente começa a aprofundar um pouquinho mais no Brasil. Isso eu acho que já na próxima live, certo? Então, o Zola tem um filme chamado Germinal e o livro, né? Primeiro ele escreveu o livro 1885. Eu vou pegando aqui o meu roteirinho, né? É muita informação, a gente se perde. E tem o filme, você pode ver um pouco dessas características da época, essas características do capitalismo, dessa segunda revolução industrial. Você pode ver assim, nos filmes, nos livros, nas séries, certo? Eu vou dar as dicas também daqui a pouco. Bom, que mais? Tem a questão também da hereditariedade, né? Começa a vir aí uma ciência, a crença de que o caráter do ser humano ele pode ser hereditário.
Então, o ser humano ele pode se tornar ruim, mal, homicida, porque ele herdou isso geneticamente. Né? Então, esse momento da literatura que vai tratar do naturalismo, que vai tratar do realismo, vai vir também junto a essa corrente filosófica, cultural, social, psicológica, e vai falar muito essa questão da hereditariedade, certo? A gente já vai focar um pouquinho mais. Tô seguindo aqui o meu roteirinho porque é muita informação, né? Que mais que essa corrente vai falar? Que o mundo, então, ele pode ser estudado em partes, né? Então, se o mundo pode ser estudado em partes, essas partes podem aparecer aí nos meus romances. O lado social, o lado psicológico e também essa parte da ciência. O que eu quero dizer com tudo isso, né? A questão mesmo dos relacionamentos entre os seres humanos, como que isso vai vir à tona aqui nos meus romances. Vamos lembrar que essa aqui é uma live falando sobre realismo, né? Ok? As correntes da época. Primeira, o positivismo, que talvez você já tenha ouvido falar, já tenha estudado, do Auguste Comte, né? Alguns falam Augusto Comte, Auguste Comte. O positivismo. Eu tenho certeza que você já viu na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Ó, o lema. Então, o que essa corrente vai me dizer? Que para ter progresso tem que ter ordem. É exatamente isso mesmo. É uma ciência que vai falar sobre o conhecimento. Que o conhecimento, todo conhecimento, ele é empírico, ele é oriundo de uma ciência. Não é só o conhecimento pelo conhecimento. Então, eu posso ter experiências e eu posso provar algumas coisas a partir da ciência, ok? Mas ele também falou da capacidade do homem, certo? Até a própria capacidade do homem ser solidário. E o realismo, ele vai me trazer um homem que já não é tão solidário. É um homem que ele é mais egoísta. Por isso que nos meus romances vai aparecer, separação, adultério, traição, né? O egoísmo. Tudo isso vai aparecer no meu romance, tá? Então, o positivismo é uma das correntes da época, ok? A segunda é o determinismo. O que é isso? O meio determina a ação do homem. Então, isso a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo quando formos ler o Cortiço. Hoje eu vou ler um trechinho dele. Então, o meio determina a ação do homem. Por exemplo, no Cortiço você tem alguns personagens portugueses e aqui no Brasil eles começam a mudar as características por conta do nosso meio, por conta de onde eles vão morar, no Cortiço, por conta de ter contato com a prostituição, com o vício. Você tem um dos personagens que se torna alcoólatra e ele era um excelente marido, pai de família e de repente a vida dele muda tudo e a culpa é do Brasil, dos trópicos, da influência, da má influência que ele tem. Isso daí é o que o livro nos mostra, ok? O nosso romance. Bom, determinismo, então você tem aí o Hipólito Taine, né? Que é o nosso referencial. E o principal que você tem que guardar é isso, né? O meio determina o caráter e as ações do indivíduo, tá? Tudo isso são só explicações. Daqui a pouco a gente vai lendo, aí vai explicando um pouquinho mais. Tudo bem? E aí você tem também o darwinismo, que eu já expliquei um pouquinho. Charles Darwin, então, que você também estuda aí na disciplina de ciências, de biologia. Ele fala sobre essa questão da sobrevivência, né? Do mais forte, ele sobrevive. E aí você tem os estudos mesmo da ciência voltados com a literatura, tá? Essa grande mistura que vai formar aí o meu realismo-naturalismo, tá bom? Eu sei que, né, de repente você tá chegando agora, nossa, o que tá acontecendo, do que ela tá falando? São só algumas pinceladas nesses movimentos, tá bom? Para você entender assim de uma forma um pouquinho mais didática, tá? Que mais? Agora vamos falar um pouquinho mais aí das características, né? Então, assim, o cientificismo vai me falar, então, que esse meio, ele vai... Deixa eu pegar aqui um dos textos, que acho que fica um pouquinho mais fácil, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não tem nenhuma pergunta, por enquanto.
É muita informação, né, gente? Quando a gente começa a falar de uma nova escola, vamos lá. Eu separei aqui para vocês. Vamos lá, leitura. Que aí fica um pouquinho mais claro, né, na leitura. Só falar, de repente você não, né, você que é aluno que tá chegando agora, você que tá no primeiro ano do médio ou mesmo no nono, às vezes para você fica um pouco mais distante aí a informação. Então vamos para a leitura, né? A obra-prima do naturalismo brasileiro, O Cortiço, do Aloysio de Azevedo. Eram 5 horas da manhã, o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alergo e farto de quem dormiu de uma sentada 7 horas de chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina, as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro da saudade perdido em terra alheia. A roupa lavada que ficava de véspera nos coradouros umedecia o ar e punha-lhe um fartum acre de sabão ordinário. Vamos falar um pouco das pessoas. Olha como que elas eram retratadas, né? Como que elas foram retratadas aqui nessa obra-prima, para você entender quando a gente fala essa questão do naturalismo. Isso aí já falando um pouco mais de Brasil, né? Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Olha só, né? Você geralmente fala macho e fêmea para animal, não para ser humano. Mas olha só. Uns após outros lavavam a cara incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não se molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo, ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água, esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas das mãos. As portas das latrinas não descansavam, era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de ir lá. Despachavam-se ali mesmo no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. O rumor crescia, condensando-se. O zum-zum-zum de todos os dias acentuava-se, já não se destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compactado que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda, ensarrilhavam-se discussões e resingas, ouviam-se gargalhadas e pragas, já não se falava, gritava-se. Olha o cenário, né? Eu sei que numa live, lendo só um trechinho, às vezes é difícil de você pensar um pouquinho, mas imagine o cenário. Tem alguma coisa a ver com aquele cenário romântico, com as donzelas, com as mulheres mais puras, ingênuas, românticas mesmo, sonhadoras, né? Não tem nada a ver, mas aqui você já vê um outro cenário, você vê um cenário de um cortiço mesmo, são várias casinhas. Aqui, ó, é o despertar. A hora que eles começam a acordar, vão se lavar e fazem barulho. E as crianças nem se dão ao trabalho de ir ao banheiro, elas vão lá atrás da horta, o que tá me falando aqui, né? Então, assim, é uma realidade do Rio de Janeiro da época. Os famosos cortiços que começaram nesse período. Então, assim, você já não vai falar aqui dos castelos, você já não vai falar, assim, das grandes mansões. Então, a Aloysio de Azevedo, ele já começa a falar aqui da realidade do momento no país, certo? E ele fez uma investigação, né, que a gente fala. Ele se baseou mesmo na ciência, naquilo que eu estava falando no comecinho da live, certo? Nas correntes da época. Então, o determinismo, o positivismo, o darwinismo e também essas correntes que falam da relação mesmo do ser humano com os animais, certo? Vistos como animais.
né? Não, ai, aí você vai falar assim, não, professora, mas peraí, nós não somos animais, somos racionais? Sim, mas a gente vai falar da zoomorfia, é uma outra coisa, certo? É como que aqui o personagem ele é retratado já não assim na sua essência de ser humano, mas na sua essência animal mesmo, né? Não sei se está ficando muito claro, você que chegou agora vai perguntando e a gente vai respondendo, certo? Então, o que os nossos escritores vão fazer? Eles vão estudar um pouco aí a questão das patologias, para falar dos vícios, para falar da perversidade, da maldade. Então, começam a aparecer as correntes também psicológicas, os romances psicológicos, eles começam a aparecer aqui nesse momento, em que vamos entender a mente do personagem, ok? Que vai aparecer também? Os adultérios, os incestos. Então, aquilo tudo que escandalizou a sociedade na época, que Flaubert ele fez aqui o seu romance Madame Bovary, que eu falei no comecinho da live para você que está chegando agora. Então, esse romance foi um escândalo. Por quê? Porque vai falar de uma mulher que ela é recatada, ela estudou num colégio de freiras, ela teve uma boa educação, ela era sonhadora, ela era romântica, e depois que ela se casou, ela começou a ficar entediada, o casamento já não estava bom, o marido para ela já, sabe, ela começou a cair numa rotina, e o que ela começou a fazer? Ter amante. Então ela teve 2 amantes, se endividou. Olha, foram tantas coisas, assim, é tragédia mesmo, né? Então é o real, a vida real, né? Só conto de fadas ou aquela dama lá do romantismo do Álvares de Azevedo que a gente já viu, né? Não que não tivesse isso, né? No romantismo, mas aqui assim é a realidade crua mesmo. Certo? Então, assim, ó, um casamento que para ela já não era feliz, então ela vai se divertir de outra forma, sabe? Ela vai ser feliz de outra forma, tendo amante. Então, assim, resumindo a grosso modo, é isso, né? Você que tá chegando agora. Laurinha que tá dando um oi aqui, por favor, fala pra mim se tá tudo bem com o áudio, com o som, porque os comentários não estavam subindo e eu vi agora que você tá aí, então fala pra mim, tá tudo bem, tá? Que mais? Então, as patologias, né? Que a gente fala assim, as patologias sociais que vão aparecer, os vícios, as doenças, sabe? As deformações, né? Vão aparecer aí nos nossos textos. Que mais? Os temas, eles são cotidianos e são das classes inferiores. Comecei a live falando aí da luta de classes, do capitalismo, do socialismo, da dominação, né? O mais forte sobrevive. Pensando em Charles Darwin, o darwinismo social. Quem é que vai sobreviver? O mais forte, ok? E aí também é o romance que a gente fala, o romance de denúncia e de engajamento. Começa a ter uma denúncia do meio social. Os escritores eles vão retratar o que eles estão vivendo ali na época e também, obviamente, criticando a essa burguesia, criticando o capitalismo, criticando um sistema que leva o homem a ter todas essas deformações também, tá? Então entra tudo isso aqui no meu romance, certo? Tudo bem? Alguma dúvida, pergunta? Você que está chegando agora, eu ainda estou achando realmente que o meu comentário travou. Tô vendo que tem espectador, tem gente aqui comigo, mas vamos ver se aparece aí. Vamos lá. Que mais? Gente, é tanta coisa, é tanta informação. A gente faz um roteirinho aqui, né? Bom, as minhas características, então, certo? Charles Darwin, você deve ter estudado, né? Ou vai estudar a teoria da evolução. Nossa, tá difícil. Eu acho que é o calor, né? Aqui no romance O Cortiço eles falam muito sobre essa questão do sol quente, do calor, né? O José de Alencar também falava sobre isso, sobre os trópicos, sobre o que esse calor causava aí na mente do ser humano. Eu acho que hoje eu tô com calor também.
A teoria da evolução das espécies. O livro é A Origem das Espécies, né? Porque Charles Darwin, quando ele começou as suas pesquisas, ele entendeu que havia uma origem, que uma espécie podia ser originada da outra e que ali no meio ele percebeu que algumas sobreviviam por alguma adaptação e porque eles eram mais fortes. E depois ele começou a estudar mais sobre isso. Inclusive, né, pesquisando, lendo um pouquinho mais sobre ele aí, descobri algumas coisas assim bem interessantes. Por exemplo, de repente você que quer fazer medicina, mas você não gosta de ver sangue, né? Fica difícil. E ele na primeira aula de anatomia de medicina, ele já desistiu de ser médico. Mas que bom que daí ele pôde estudar depois, né, na biologia, pôde estudar a evolução das espécies, né, dos animais. E aí os nossos romancistas, eles foram estudar um pouco sobre isso para falar da origem do ser humano e as características hereditárias, o que o ser humano pode carregar na sua genética. E isso também gerou muita polêmica, muito estudo. Acredito que você também já tenha lido, visto ou pensado aí na questão também do racismo, na questão da eugenia, que nesse período também estava assim bem latente. Inclusive o termo, né, eugenia foi criado pelo próprio primo do Charles Darwin, que fala sobre a genética, né? Galton. Tinha esquecido o nome, vamos olhar aqui na cola, né? Galton. Eugenia quer dizer bem nascido de boa origem. Ele fala que da seleção com a base nas características genéticas, que o ser humano ele herda isso. Então é mais ou menos assim, a pessoa ela é má porque ela tem essa característica na genética. Ela tem um vício porque tem essa característica na genética, no DNA, do familiar, né, de um pai ou de uma mãe, enfim. Assim, mas eu tô falando isso agora, né, nesse momento. Nesse momento aqui, muitos acreditavam que realmente era assim. Então, assim, a pessoa ela é ruim porque ela adquire isso. E não simplesmente porque é uma deformação de caráter, porque com o tempo, né, ou o próprio ambiente que vai transformá-la. Então isso já deu muita pesquisa, muita crítica e muita briga também, certo? Por conta dessa ciência, né, digamos assim, por conta desses estudos, muitos morreram, foram esterilizados. Por que isso? Para que houvesse uma limpeza étnica, uma limpeza racial. Isso a gente não fala só dos judeus, não. No próprio Estados Unidos isso aconteceu. No próprio Brasil houve a política do branqueamento, vamos deixar todo mundo branco, né? Então, assim, se não foi pelas vias de fato, né, dos experimentos mesmo humanos, foi pela própria pressão, digamos assim, psicológica, né? Vamos fazer e assim, o branco ele é superior, o negro é inferior. Então, essas teses, esses estudos, essas pesquisas, elas começam assim, a borbulhar, mesmo nesse momento do realismo, tá? Você que está chegando agora, eu tô dando um panorama do início dessa escola literária chamada realismo, né? Então, por que que isso daí vai aparecer no meu romance? Por conta desses pensamentos, dessas correntes filosóficas, desses pensamentos, por conta da ciência, tudo isso que está acontecendo, certo? Então, o que você tem que guardar? A questão da seleção, né? O Darwin ele falava da seleção natural, da origem das espécies, e como é que vai voltar isso para o ser humano no meu romance, né? Então, o mais forte que vai se adaptar, você vai ter aí vários vícios, vários problemas, que no romantismo você já resolvia de uma outra forma. Você tinha o herói, você tinha a heroína, não que não tivesse problema, volto a repetir, mas aqui no realismo vai ter uma outra noção, uma outra característica, ok? Tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui, subiu um comentário. Pra mim está tudo bem. Ah, então tá. Então, eu acho que ele tá travando, tá subindo de vez em quando, né? Bom, então é isso. Então as características então do realismo, voltando para você que tá chegando, deixa eu pegar aqui de novo, né? O cientificismo,
certo? Tudo isso que eu acabei de explicar. As patologias sociais, as denúncias com relação ao meio, com relação à sociedade, com relação à burguesia, ao capitalismo, certo? É isso, esse é um panorama geral. Agora a gente vai terminar, que a gente já está indo para o segundo momento aqui da nossa live, falando um pouquinho aqui das características dos nossos escritores. Você tem Portugal e Brasil. Então, Brasil a gente vai falar um pouquinho mais na próxima live, porque são muitas informações, é muito assunto para pouco tempo, né? Falando de datas, né? Você que gosta de anotar, você que é aluno, você que vai rever depois, então coloque aí, ó, o que marca então o realismo em Portugal, a questão Coimbra, Antero de Quental, e aí a gente tem um marco 1865 a 1900, tá? 1865 a 1900. E o que vai marcar? A questão de algumas cartas de jovens estudantes. Então, são polêmicas, são brigas através de cartas, e esses escritos vão marcar o realismo em Portugal. Isso é mais mesmo uma, né, digamos assim, decorebinha para você se situar aí na história. Porque cada período da nossa literatura tem um autor, tem um livro, tem uma data, tá? Então, eu só tô contextualizando isso daí, né? E eu sempre brinco, eu sou professora de língua portuguesa, não de matemática, o meu forte não são os números, então a gente tá sempre aqui com um roteirinho para não falar nada errado. Então, de 1865, ok? E no Brasil eu já falei, Memórias Póstumas de Brás Cubas, cadê ele? Tava aqui agora há pouco comigo, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, que a gente vai falar um pouquinho. Machado de Assis, ó, tem várias obras na nossa escola, na biblioteca. E também O Mulato, do Aloysio de Azevedo, de 1881. É a data que dá, assim, é o meu marco no Brasil, 1881. Certo? E eu falei da França com Madame Bovary, né? Que é aí o nosso romance pioneiro. A gente fala até que é o romance dos romances, né? O romance dos romances, Madame Bovary, apresenta-se aqui naquela que é considerada a melhor tradução em língua portuguesa, no brilhante trabalho de Fúvia Moreto, que também assina a introdução e as notas. Ó, esse livro aqui fornecido pelo governo do estado, nós temos aí para os nossos alunos do ensino médio. Quando da sua publicação em folhetim, o livro provocou um impacto transformador na sociedade e literatura francesas. Ao tratar livremente o sexo, o adultério, o romance tocou profundamente a moral burguesa, que vislumbrou em sua obra-prima somente a ruína de todas as convenções. Seu padrão literário foi questionado, levando inclusive seu autor ao banco dos réus. Certo? Aí eu contei aqui no comecinho da live, para você que está chegando agora, eu li aqui um trechinho, inclusive da defesa dele, porque na própria defesa, você lendo só a defesa, você entende o romance, né? E é bem bacana. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que nós estamos de horário, já está quase acabando, estamos indo para o final. Eu já dei algumas características, eu dei algumas datas, falei um pouquinho da Emma. Quem que é o meu maior representante, então, em Portugal, né? Você tem o início aí com Antero de Quental, você tem também os poemas, mas nós estamos falando dos romances, certo? Você tem o Primo Basílio, olha só, essa de Queiroz, né? Essa aqui também é uma coleção bem bacana, ó. O Primo Basílio. Tem filme, tem série e vale muito a pena ler. Então aqui também, ó, você começa com a personagem toda romântica, lia romances. Você começa a ler e você fala assim, ué, a gente tá em outra escola literária, né? Mas ela também vai transgredir, ela vai se apaixonar pelo Primo Basílio, vai cometer adultério e olha, vai vir tragédia em cima de tragédia, né? Então, o realismo, como diz aí o nome, né, ele vai mostrar a realidade de casamentos que eram só de fachada, de casamentos que vão acabar, vai ter os bastidores da traição, tudo isso vai acontecer nesse período realista, ok? Então, você tem o Primo Basílio, que
separei aqui também um trechinho pra gente falar, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. É muita coisa, né, gente? Se realmente o comentário não tá subindo, aí fica difícil pra vocês poderem falar, né? Interagir um pouquinho mais. Então fica só eu falando mesmo, não tem jeito, né? Eu falando e eu respondendo. E mesmo na live, você escrevendo, colocando aí seu comentário, é um pouquinho mais, né? É um pouquinho diferente. Vamos lá. Primo Basílio, essa de Queiroz. Tá, ó, essa de Queiroz, ele nasceu em 1845 e morreu em 1900. Havia 12 dias que Jorge tinha partido e, apesar do calor e da poeira, Luísa vestia-se para ir à casa de Leopoldina. Se Jorge soubesse, não havia de gostar, não, mas estava tão farta de estar só, aborrecia-se tanto. De manhã ainda tinha os arranjos, a costura, a toilette, algum romance, mas de tarde, olha só, ela já aborrecida com o casamento. Luísa casada com Jorge, e aí quem que vai chegar, vindo de Coimbra? Quem que vai chegar? O primo Basílio, ela vai se apaixonar por ele. E aí vai ser só traição, perdição, enfim. Mas vale muito a pena você ler. Vai aparecer chantagem, né? Ela tem uma empregada chamada Juliana. A Juliana vai achar as cartas que ela escrevia, que ela confessava, as cartas de amor, vai chantagear, enfim. Então vai ter tragédia, vai ter morte, vai ter suicídio, igual com a Madame Bovary. É que eu não quero ficar dando spoiler pra você que ainda vai ler tudo, mas como a gente tá numa live de literatura, não tem como não falar, né? Que mais aqui? Eu tinha separado mais um trechinho. Do próprio Basílio. Basílio torcia a ponta do bigode devagar e, vendo a descalçar as luvas, era eu antigamente que te calçava e descalçava as luvas. Lembra-te? Ainda tem este privilégio exclusivo. Esse privilégio exclusivo, creio eu. Ela riu-se. De certo que não. Basílio disse então lentamente, fitando o chão. Ah, outros tempos. E aonde que você acha que vai parar essa conversa, né? No romance dos dois. Enfim, não é spoiler, mas você tem que saber. Porque o realismo ele vai tratar disso mesmo, né? E é uma forma também de uma crítica à história literária anterior, que era o romantismo, né? Então, a minha heroína, a mulher idealizada, a mulher angelical, né? Não que todas fossem só assim, mas tinha muita reviravolta, como eu já falei, né? E eu uso muito essa palavra porque é o que acontece. Nós falamos de Iracema, nós falamos de Senhora, nós falamos de Lucila. Mas assim, sempre tem assim um final feliz, né? Sempre tem um amor que vai ser consumado. Não que não tenha problemas, tem problemas, mas aqui no realismo, assim, são várias situações mesmo, né? E assim, nem sempre é aquele final feliz, o mocinho, a mocinha, o herói e a heroína. Por isso que é realismo, ok? Vai retratar um pouco mais aí da realidade da sociedade burguesa também da época e também uma realidade mesmo daquele personagem, tá? Tudo bem? Bom, eu separei tudo isso daqui para vocês hoje, para começar a nossa história. Então, olha só, eu vou fechar aqui com uma citação, né, de um dos críticos que fala de Madame Bovary, o Carpeaux, Otto Carpeaux. Ele fala assim: o verdadeiro personagem é a estupidez humana. E para você entender o porquê que ele fala isso, que o verdadeiro personagem é a estupidez humana, você tem que entender um pouquinho desses problemas que o ser humano vai passar e que vai culminar em tragédia, em morte, em suicídio, em traição. Por que que acaba assim o meu romance, né? Acaba assim no modo de dizer, tá? Não é pra você já, eu não vou ler, já sei o final. Não, não é isso, não. Acaba assim o modo de dizer, né? Por que que o ser humano vai fazer isso, ok? E é isso. Não sei se tem perguntas, enfim, realmente o meu comentário aqui, ó, não tá subindo, né? Só queria deixar uma mensagem também, né, para encerrar aqui, uma poesia, porque nós estamos em setembro,
Nós temos aí, ó, o Setembro Amarelo, né? Não é à toa que hoje eu também tô aqui de amarelo, né? E é um mês que nós estamos, assim, procurando falar nas salas, procurando falar nas lives, falar um pouquinho desse momento, que é um mês de valorização da vida, né? Muitos falam assim, é um mês de contra o suicídio. Então, assim, vamos pensar que é o mês da gente falar de valorizar a vida, de valorizar a sua vida, de valorizarmos a nossa vida, de tentarmos estar bem nesse momento que realmente é complicado, momento de pandemia. Já é um tempo assim difícil, normal, né? Com pandemia mais ainda. Mas para dizer assim que você pode ter esperança, sim. A gente está falando de uma história de um período literário assim complicado, né? Que é o realismo. Vai falar de tantas coisas pesadas, difíceis. Vai falar assim do caráter do ser humano, vai falar do vício, vai falar assim da maldade. Mas a gente não pode esquecer, né, que o ser humano ele também tem o seu lado bom, que o ser humano também tem o seu lado solidário, tem o seu lado de ajudar o próximo, de ser empático, e que você entenda, principalmente você aí que é meu aluno, você que é aluno que está fora da sala de aula e de repente está ficando muito chateado, muito triste ou até depressivo, porque não está com esse vínculo no momento, mas que você entenda que você tem ajuda, você tem a nós, você pode contar conosco, professores, você pode contar conosco aqui na escola, né? E assim, existem muitos profissionais também que estão fazendo atendimento voluntário, né? Então, assim, são coisas que, né, eu pensei em falar hoje também, porque assim na live passa assim, né? Vai um passa, vê um pouquinho, depois vai rever, vai ficar aberta, é uma aula aberta, né? Ou você que é meu aluno vai ver depois. Então é importante tocar um pouquinho nesse assunto, sim, nesse mês que todo mundo começa a falar mais ainda, e talvez isso para você seja mais difícil. Mas assim, entenda que você não é sozinho, você não tá sozinho. Às vezes você acha que você está sozinho, mas procure ajuda, procure sim um amigo, alguém que você confia um pouquinho mais para conversar. Às vezes não é a questão mesmo até familiar, né? Você não quer falar com a família, mas tem alguns meios, tem alguns canais, tá? Você ter assim alguns momentos de estar mais triste, mais isolado, de não querer conversar é normal. Mas se você perceber que isso daí já está influenciando no seu dia a dia, que está além do normal, conversa, fala, valoriza a tua vida. É um mês de prevenção, certo? E aí eu termino aqui com um texto da Cora Coralina, né? Olha só, ela nasceu em 1889 e morreu em 1985. Então, assim, 95 anos, tem muita coisa para nos ensinar. E o primeiro livro dela foi publicado quando ela tinha 75 anos, né? Então, ela fala um pouquinho sobre a questão do tempo, sobre a questão da esperança. Abre aspas. O tempo muito me ensinou a amar a vida, não desistir de lutar, renascer na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Aprendi que mais vale tentar que recuar, antes acreditar que duvidar, que o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a nossa caminhada. Fecha aspas. Então fique com esse pensamento, né? Por que eu tô fechando com ele? Porque nós falamos de coisas assim mais difíceis e pesadas, né? Na literatura. E aí eu fecho com a Cora Coralina, uma poetisa, né, do modernismo, que nos traz palavras boas de esperança, de alento. Não desista de lutar, que é o que ela fala aqui, né? Que é o que ela aprendeu, não desistir de lutar. E o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a sua caminhada, né? Então pense nisso e tenha uma boa caminhada, uma boa jornada. Até a semana que vem. Segunda parte do realismo, nós vamos falar de Machado de Assis. Tchau, tchau.